E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Estamos agora passando pela história de Gideão. Que história fantástica, com muitas lições para a nossa vida. E este período aí do Gideão se estende do capítulo 6 até o capítulo 8. Começa de um modo maravilhoso e termina de um modo não muito legal. Vamos acompanhar essa história porque a perspectiva que é colocada diante de nós é a seguinte. No capítulo 6, Gideão está malhando trigo no lagar, a salvo dos midianitas, que eram opressores do povo de Israel na ocasião. Muito bem, o lagar era o local onde se plantavam e se colhiam as uvas. Não era tempo de colheita de uvas. Gideão provavelmente raciocinou: eu vou preparar o meu trigo aqui, porque os midianitas que roubam a comida de Israel não virão no lagar, porque não é tempo de uvas, então não há o que colher, não há o que roubar. Imaginou ele que ali escondidinho no lagar ele poderia preparar o seu alimento sem ser importunado pelo inimigo, os midianitas. Diante dessa perspectiva, o anjo do Senhor aparece a Gideão e o chama de valente, quando na verdade ele estava escondido e com medo de perder sua porção de trigo, a fim de não ser roubado pelos midianitas. Ele estava ali escondidinho. Enfim, por que Deus chama um homem que estava com medo de valente? Porque a visão de Deus é sempre diferente. Não vê Deus como vê o homem. Enquanto Gideão de fato era medroso e estava com medo, Deus viu que ele poderia ser, ele, Gideão, nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Olha que perspectiva legal que Deus tem a nosso respeito. Não é o que somos agora, é o que poderemos ser se nas mãos dele nós estivermos. E assim Deus convidou o Gideão, chamando-o de valente, colocando a perspectiva maravilhosa, que nem Gideão mesmo chegava a acreditar. Como posso eu, menor da casa de Israel, família não relevante, tribo pequena, como é que eu vou livrar a Israel como se fosse o libertador? Mas enfim, Deus chamou Gideão, mandou Gideão convocar o exército. Você sabe, Gideão começou a entrar num processo de desespero, porque veio muita gente e Deus começou a fazer etapas de eliminação. Quem é recém-casado, quem tiver que voltar para casa, enfim, resumo da conversa, sobraram 300 homens. Se todos os que Gideão convocou já não eram o suficiente, imagina só 300. E o detalhe é o seguinte: a escolha ela foi feita de um modo singular. Deus disse: Gideão, todo homem que descer e beber água como se fosse um cão, manda voltar para casa. Esse eu não quero na peleja. Beber água era uma necessidade. Por que Deus usa uma necessidade humana como elemento distintivo de quem fica e de quem vai, de quem está apto e quem reprovado foi? Não era uma necessidade, todo mundo não tinha que beber água? Qual era a diferença então entre os que ficariam e os que não serviriam para serem soldados no exército de Gideão? A diferença não está no fato de ter necessidade de beber água. Todo mundo precisava e todo mundo bebeu água. Mas como suprir a necessidade diante do contexto da batalha era o elemento decisivo. Não se pode, Gideão, beber água como um cachorro sem perceber o que está acontecendo ao redor. Mas aquele que beber água prestando atenção no que está acontecendo ao redor, esse fica. Quem beber água displicentemente, este volta. Quem é o verdadeiro soldado de Deus? É aquele que supre a necessidade de sua vida diária, trabalha, estuda, namora, fica noivo, se casa, faz tudo o que tem que fazer para suprir as necessidades, mas não perde de vista a batalha, está com o foco correto, faz o que tem que fazer, mas eu estou inserido num contexto maior do que este que estou construindo para a minha vida. Eu estou inserido na batalha do grande conflito. Não posso vacilar enquanto cuido das minhas necessidades, sabendo que estou travando uma batalha cósmica, participo dela. Enfim, essa é a perspectiva da história de Gideão. O que qualifica um homem como um verdadeiro soldado de Cristo? Ele supre suas necessidades, tem que trabalhar, trabalha, tem que estudar, estuda, tem que correr, corre, tem que se alimentar, ele se alimenta, mas ele não esquece
que ele está inserido numa batalha. Portanto, ele vigia constantemente. Assim foram selecionados 300 homens com estas características. Supriam a necessidade de beber água, mas não perderam foco na batalha. Que assim seja a nossa vida também. Um outro lembrete: Gideão realmente era um homem com dificuldades, porque ele pôs Deus à prova. Novelo seco, terra molhada, terra seca, novelo molhado, provando a Deus. E aí a pergunta é: Deus já não tinha dado provas suficientes para mostrar que ele é Deus? O Mar Vermelho não foi aberto por ele, as pragas do Egito sustentaram o povo durante o período de peregrinação, com um pão que caía do céu, com água que saía da rocha. Deus já não fez coisas suficientes para nós crermos? Fé não é a certeza das coisas que não se veem, tem que ver para acreditar. Gideão pôs Deus à prova e Deus, com muita paciência, esteve lidando com Gideão, assim como com muita paciência ele tem lidado conosco. E para piorar a situação agora, o que acontece? Depois de Gideão ter uma batalha magnífica sobre os midianitas, coisa que se não fosse Deus ele não teria obtido tal vitória, agora ele entra numa derrocada porque ele parte para a idolatria, esquecendo de quem lhe havia dado a vitória anteriormente. Ele faz uma espécie de reverência e adoração e vai se prostrar diante de ídolos. Que triste! Às vezes conquistamos grandes batalhas, achamos que estamos realizados, baixamos a guarda e o resultado é que Gideão cai depois de uma vitória extraordinária. Cuidado, nosso momento de maior vulnerabilidade é quando achamos que estamos fortes. Vamos ficar prestando bastante atenção nisso. E o Deus que anda nos dando vitória, que grandes coisas faz por nós, não deve ser esquecido no nosso momento de bonança. Enquanto Gideão estava regozijando com sua vitória, esqueceu-se do Senhor e partiu para um processo de idolatria. Ei, lembremos-nos de que toda vitória que recebemos vem do Senhor, a Ele toda a honra e toda a glória. E quanto mais dificuldades nós conseguirmos superar, mais em Deus devemos segurar, porque a hora da comemoração da vitória pode ser a de maior vulnerabilidade. Que Deus nos ajude, que sejamos vigilantes sempre, em nome de Jesus. Graça e paz. Amanhã tem mais. Esse é o nosso Superando Bíblico. Estamos juntos.